Então, do ponto de vista de gestão do Estado em relação aos seus sistemas, para fechar rápido, nós temos aqui, primeiro, um problema de falta de definição das atribuições específicas do Estado em relação aos seus municípios. Isso leva aqui o ideal seria que nós tivéssemos uma política de articulação permanente do Estado com seus municípios, com o papel suplementar da União, como é em todos os países federados. Quer dizer, cabe ao nível estadual definir as diretrizes de política no âmbito do seu município, ou com políticas definidas a nível macro pelo governo federal, né? Mas essa dificuldade do regime de colaboração entre o Estado e os seus municípios tem muito a ver com a inexistência de uma clara definição do que é e do que não é competência do Estado e do município. Segundo ponto, o Brasil cometeu um erro histórico, que foi a Lei 5692, que ao fazer o ensino fundamental de 8 anos, juntou o primário com o ginásio. Portanto, nós somos o único país do planeta Terra que tem um ensino primário junto com o ginásio. Único, tá certo? Todos os países têm, no mínimo, 9 anos de escolaridade obrigatória. O Chile tem 12, a Argentina tem 11, México tem 12, a Alemanha 13, Coreia 13, quer dizer, tem que aumentar. Quer dizer, a escolaridade obrigatória tem que ser, no mínimo, de 12 anos, 11 anos, isso é o mínimo, tá certo? Muito bem, então, ninguém é contra isso. Só que tem um detalhe. Na hora em que o Brasil juntou o ensino primário, o que é o ensino primário? Na França tem 6 anos, na Inglaterra tem 6, nos Estados Unidos tem 5, na Espanha tem 6, que são as séries iniciais de alfabetização. Tá? O que acontece no segmento de 5ª e 8ª de ensino médio? É um segmento onde o ensino se organiza por disciplinas. E, portanto, a estrutura de carreira é semelhante, o currículo é mais parecido, os professores muitas vezes são os mesmos, né, de 5ª e 8ª de ensino médio. Né? Então, o que aconteceu? Como o Brasil fez esta bobagem, e este é um erro histórico da Lei 5692, tá certo? Ao juntar e exigir 8 anos de escolaridade obrigatória, achou que passar da 4ª para a 5ª série era tudo a mesma coisa, quer dizer, deixou de ter a terminalidade, o certo era garantir a terminalidade no primário, depois no que os países aí civilizados, ou países mais desenvolvidos, né, chamam de baixo ensino médio, alto ensino médio, etc. Se nós tivéssemos um sistema em regime de colaboração que estabelecesse que o município ficaria responsável predominantemente, prioritariamente, sei lá o quê, pela educação infantil, 0 a 6 anos, e 0 a 5, e as 5 séries iniciais, que em todos os países do mundo equivalem ao primário, 5 ou 6, o primário sempre tem 5 ou 6 anos, que é a etapa inicial da escolaridade formal, da alfabetização, nos diferentes códigos linguísticos, matemáticos, científicos da criança, né? Aí, então, o município ficaria com as 4 séries, ou com as 5 séries iniciais, com a educação infantil. E o Estado ficaria com a 5ª, 8ª e com o ensino médio. Por quê? Porque é uma estrutura onde o ensino se organiza por disciplina. Nas séries iniciais, ele não se organiza por disciplina. É o professor regente, é o professor generalista, né? Qual é a competência que a criança pequena tem que desenvolver? A competência leitora e escritora, que é uma macrocompetência do ponto de vista cognitivo que vai garantir a todas as crianças dar prosseguimento aos estudos. Né? Se ela não adquirir a competência leitora e escritora, ela não será capaz sequer de desenvolver os conceitos básicos de matemática. Terá dificuldade. Eu acho que isso poderia representar um grande avanço se
a partir de um regime de colaboração do Estado com seus municípios, do ponto de vista da gestão dos sistemas, considerando o papel suplementar da União, a competência da União na coordenação das políticas nacionais, para garantir equidade, qualidade e mais eficiência no sistema, né? Considerando tudo isso. E, neste regime de colaboração, estabelecer que o município ficaria com a educação infantil, com as 5 séries iniciais, num regime de colaboração articulado com o Estado. Por quê? Porque a política de educação não é para um governo, não é para ser do governo X ou Y. A política de educação é uma política de Estado, ela precisa ter continuidade, ela precisa ser concertada com a sociedade, com toda a sociedade, com todos os entes representativos da sociedade